alegando que um dos presos havia dito que outros companheiros estariam nessa residência. No dia do assalto, Alisson foi baleado. Teria sido ele quem passou as informações para a polícia dessa chácara. Mas no local há mais casas. Segundo os acusados, os PMs entraram na residência errada. Não deram brecha para que eles explicassem que não estavam envolvidos. Eles pediram para abrir a porta, né, 3 horas da manhã, e a gente abriu, aí todo mundo que ia saindo na porta, que a gente estava assustado, ele foi saindo, eles foram pedindo para deitar no chão. Porque dizem eles que esse pessoal que assaltou o banco em Itapiraí estavam saindo do quintal de casa. Só que eu não tenho como falar se estava ou não estava, porque eu estava dormindo, e eu moro numa chácara. A chácara é de quem? É da minha sogra. Fernando já teve passagem pela polícia por tráfico de drogas, mas isso há 11 anos e já cumpriu a pena. E depois que saiu, fez cursos e hoje trabalha como chefe de cozinha em Boituva. Mas ele afirma que o fato de já ter sido envolvido com o crime acabou sendo alvo de preconceito. Mas eu acho que isso daí também não é justo, que uma passagem que eu tenho há 10 anos atrás e já paguei tudo que eu devia para a justiça. O advogado de defesa conseguiu o alvará com as seguintes provas, mostrando as imagens da câmara de segurança onde eles trabalham. Bem na hora do assalto, eles estavam trabalhando. Fotografias, as filmagens da chácara, os álibis apresentados pela defesa, que seriam as filmagens da empresa onde o Fernando estava trabalhando, onde o outro Fernando estava trabalhando, e a lanchonete onde o Vitor se encontrava no momento do crime. Mais outras provas que a defesa apresentou, junto ao pedido de relaxamento na vara da vara criminal de Votorantim, o promotor de justiça entendeu por bem arquivar o processo por falta de provas na participação dos réus nesse crime. Agora eles pedem uma indenização por danos morais. Tendo em vista que a prisão foi ilegal e ficou claro esta ilegalidade na prisão, vai ser peticionado junto à vara da Fazenda um pedido de indenização por danos morais. Segundo o promotor de justiça, os 3 foram ouvidos na presença de uma advogada de defesa, mas preferiram ficar calados. Na delegacia de polícia, os 3 foram interrogados na presença de uma advogada e nada declararam a respeito da existência de algum álibi ou do não envolvimento ou de inocência deles. Eles fizeram uso do direito constitucional de permanecer calado e nada disseram perante o delegado de polícia. Pois bem, somente depois de alguns dias é que, por via de um outro advogado, foi apresentada uma petição alegando algumas situações que colocaram em dúvida aquelas informações iniciais que a polícia havia recolhido a respeito do envolvimento dessas pessoas. Para o promotor, a polícia agiu de acordo com as informações obtidas até então. Somadas todas essas circunstâncias, a prisão, num primeiro momento, se justificou, porque havia onde fundamentar a convicção da autoridade a respeito do envolvimento dessas pessoas. O problema é que, posteriormente, foram produzidas situações que afastaram essa convicção. Daí porque o inquérito em relação a eles foi arquivado. O caso foi arquivado após as provas mostrarem que eles são inocentes. Ofereceu uma denúncia contra outros 5 indivíduos e essa denúncia acabou de ser oferecida. O processo vai se iniciar agora e deve consumir aí cerca de 90 a 120 dias para se chegar a uma sentença. Para essa especialista em direitos humanos, o sistema do nosso país é muito falho, dando brechas para que casos como este possam ser rotineiros. E essa polícia, muitas vezes desmotivada, mal remunerada, que não é preparada a contento, ela acaba tendo que dar resposta para uma sociedade que está aí aflita e acaba fazendo esse tipo de coisa. Falta uma maior investigação, ela às vezes vai aí na ânsia de prender esse bandido e acaba prendendo o inocente. Ela ainda faz um alerta para o sistema carcerário. Olha, recentemente a ONU apontou problemas na questão de prisões arbitrárias no Brasil. Um relatório avalia que um dos países que mais tem prisões irregulares é o Brasil. E um desses problemas que ele aponta é a falta de defensores públicos. Porque todo mundo pode ser averiguado. Quando a gente vive num Estado democrático de direito, e a nossa legislação prevê que todo mundo é inocente até que se prove o contrário.
é o que acontece nesse tipo desse caso, que a pessoa, até ela provar que ela não tem nada a ver com aquele crime, que que ela era inocente e que ela já foi julgada como se ela tivesse sido culpada, ela fica muitas vezes presa ilegalmente. Hoje, Fernando está tentando voltar à rotina normal. À noite, ele trabalha como motoboy, mas o que ele passou é difícil de ser apagado. Não é fácil. Imagine pra gente que sempre trabalhou e foi honesto. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Aniversário aí, Carlos André? Quando eu vejo balãozinho aqui, porque alguém está fazendo aniversário. Estamos de volta, TV Votorantim, Canal 10, né? Esse programa é reprisado no domingo. Então, você que pegou só uma parte, não pegou todo, pode estar assistindo a reprise no próximo domingo. Ele também é ao vivo, é online, pela internet, tvvotorantim.com.br. É só, se tem alguém aí de fora da cidade que você conheça e conhece o Raul, ou você quer que essa pessoa saiba quem é o Raul, é só dar uma ligada ou mandar uma mensagem e entrar pela internet, tvvotorantim.com.br, tá bom? E continue ligando, a Lorena está lá, está por mais 20 minutos e todas as pessoas vão estar concorrendo aí a vários brindes, a várias lembranças, né? Mas o mais importante é você ligar e você participar, você dar a sua opinião. É muito gostoso para a gente estar lendo o seu nome aqui e saber que você está aí do outro lado acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Vou ler aqui mais alguns abraços, né? Antes da gente entrar aqui na conversa. O Jura da Vila Nova, esse é nosso amigo, nosso parceiro, nosso irmão, está sempre torcendo pela gente. Está mandando um abração para você, Raul, e torcendo bastante para que dê tudo certo e diz que você é uma pessoa de grande caráter. Tá aí, melhor assim, né? As pessoas ressaltam as qualidades da gente. A Gislaine Mota, nossa amiga, esposa do Pardal, nora da dona Niobe. É Niobe ou Niobe? Niobe. Tá mandando um abraço para mim, para você e para a Mônica. O primo do Dominguinhos está mandando um abração para você. Conhece o primo? Opa! Neri Laureano, do Rio Acima, mandando um abração. Darcy Laureano, mandando um abraço. A Érica e o Calil. Olha só, que bacana. Parceiros. Jardim Archila. Admira muito o Raul, é pessoa especial e pode contar sempre com eles. Olha só. Obrigado, viu? Aqui, ó, tá falando que eu tô muito elegante hoje. Aí, o elegante aqui é o Raul, viu, Érica? Aliás, a Érica tá grávida, viu? Mamãe. Uma mãezona. E eu não sabia que ela estava grávida, encontrei com ela. Que bonitinha. E tem gente que, né, que tem mulher que fica grávida e não engorda, né? Só engorda a barriga. E é o caso da Érica, toda charmosa lá, toda orgulhosa do nenezão que está vindo por aí. Parabéns, viu, Érica? Um abraço para você, para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, que é muito nossa amiga. A Maria Rita do Dominguinhos está mandando um abração para você, Raul. Não sei se você conhece. Evandro Walter, do Vossoroca, está mandando um abraço para você também, viu? Opa. O Miramontes, está aí, Poxa, uma parceiro. pessoa que está ligada. Nós, candidato a deputado estadual pelo PV, já esteve aqui antes de você, já deu aí um belo de um depoimento também, e está mandando um abração para você, torcendo, desejando boa sorte nesta empreitada. Luciano Dias, do Parque Bela Vista. Favor, não jogar entulho na rua perto do SESI. Eu até imagino qual é a rua, é aquela rua de trás do SESI,
que há 2 semanas ela foi limpa, ficou bonito demais, foi passado o trator, alargou ali o acostamento, né? Que é asfalto, e o acostamento era estreito. Foi alargado o acostamento, diminuiu o mato, estava lindo, né? Hoje já passei lá, realmente já começaram a jogar entulho, jogar lixo, jogar madeira, jogar tijolo, enfim, tudo aquilo que não serve na casa de alguém, a pessoa acha que serve na entrada da nossa cidade. Isso é um absurdo, né? Raul, ser candidato a deputado federal, você tem consciência da responsabilidade e das atribuições do deputado federal? Com certeza. Antes de aceitar o convite, eu gosto muito de frisar isso, eu fui convidado a participar desse projeto do PRP e aceitei por alguns motivos. O primeiro dele é que o partido, com a união que fez com o PHS, o qual nós temos na frente o Laércio Benco, que é o nosso candidato a governador, que é uma política inovadora, uma política jovem que quando eu falo, eu não falo de idade, eu não gosto de cronologia. Ideias não têm idade. Então, o PRP, ela me proporcionou toda uma estrutura partidária, política, claro, com várias reuniões, participando já com alguns deputados, conversando, apreciando, né, aqui em São Paulo, já tendo contato com alguns deputados que já são eleitos, principalmente o presidente nosso, o seu Vasco, que ele me quer muito bem, ele me viu, até me despertou, ele falou, você já é um político pronto, você fala bem, você tem alguns projetos. Falei, nossa, que felicidade que a gente ouve uma coisa nesse sentido. Agora, das atribuições, claro que nós sabemos que a responsabilidade do deputado federal é tão quanto a do estadual, é tão quanto do vereador. A responsabilidade de estar legislando, criando as leis, normatizando as leis, de estar vigiando o gasto público, de estar ali criando emendas em cima de alguns projetos, avaliando prioridades, isso é importante. O deputado federal ele tem essa premissa de ter sempre a avaliação do que é prioridade, que muitos ainda fazem da sua gestão política o reduto, né, as emendas parlamentares para aquele reduto eleitoreiro dele. E aí é outra história, que nós voltamos. Então a gente tem consciência disso. Agora, o ponto principal que eu vejo para nós aqui da cidade, o ponto principal é termos um elo, nós precisamos. Porque até tem, vamos colocar aqui, tivemos a chance de Irinaldo, a deputada, depois veio Piveta, a federal. E depois perdemos a oportunidade de eleger Jair Cassola, gente. Um cara que saiu com 74% de aprovação da prefeitura e não conseguiu se eleger. Um absurdo. Culpa de quem? Culpa nossa, da cidade. Você fala assim, Raul, você votou nele? Votei. Não só votei, como está aqui minha esposa, meu filho. Eu não fui entregar panfleto 24 horas antes da eleição, 48 horas antes da eleição. Eu, meu filho e minha esposa, pegando um maço de panfleto e distribuindo nas escolas e pontos. Por quê? Não porque é o Jair, que é meu amigo do pai dela, não. Por acreditar que Votorantim tem que ter um deputado estadual, tem que ter um deputado federal. E com detalhe, somos quase 84 ou mais de 84 mil votos. Nós não vamos ter um deputado se pensarmos como essa menina que ligou e falou assim, ele está sonhando. Eu sonho com uma cidade menor, minha querida. Eu quero dar qualidade para o meu vereador trabalhar, eu quero manter emendas para o meu prefeito poder atender você. Para nós melhorarmos a saúde da cidade, melhorarmos a educação, é através das leis, dos projetos. E qual o meio? Fala para mim. O Heber, o Marcão, que faz um belo trabalho, encontro muito o Marcão, gosto muito do Marcão, o Joãozinho, enfim, todos vocês, Fabiola, todos vocês, se não tiver uma proximidade com o deputado, fica muito difícil de trabalhar, fica muito difícil de trazer o dinheiro. E aí vou usar uma frase do meu querido Minamontes, ele usa muito isso, ele fala assim, a gente fica passando a tigelinha, pedindo esmolinha para vir para Votorantim. Chega!
Vamos colocar o Raul, vamos colocar Miramontes, vamos colocar o Pedrinho, vamos colocar quem for candidato, seja quem vier a ser candidato ao Votorantim, mas vamos votar em quem é nosso. Esquece partido. Você do PSDB, vota no Raul, vota no PV, mas vota em alguém daqui. Sabe por quê? Porque o nosso QG vai ser aqui em Votorantim. A nossa sede tem que ser aqui. Quer motivo maior que esse? Sem dúvida nenhuma. Raul, tem uma pergunta aqui de duas pessoas, que uma eu já li, que é do Marcelo Bancaleiro, quer saber o coeficiente eleitoral aqui da cidade para se eleger, no caso do PRP. E o Ricardão voltou a ligar e também faz a mesma pergunta, qual é o número aproximado de votos que precisa-se para se eleger o Raul como deputado federal. Primeiro, um abraço aos dois, né, que são meus amigos. E segundo, assim, uma das outras, eu deixei até para responder essa pergunta, que eu sabia que alguém ia fazer, né? E foi um dos motivos também que fez eu aceitar a proposta. Porque nós montamos uma chapa, para você ter uma ideia, nós montamos uma chapa junto ao PHS, no qual todos os candidatos, todos, têm a mesma chance de competição. Isso é, se você vai para um partido muito grande, você sabe que você teria que, para ser um deputado federal, por exemplo, um PSDB, é um partido grande. Tem aí grandes deputados, inclusive, bons deputados, que até do nosso lado, na vizinha cidade, mas são candidatos de 80 mil, de 100 mil votos, ultrapassando o que temos na cidade. O PRP, junto com o PHS, na média, no coeficiente, faz um deputado direto, numa média de 35 mil votos. Deputado federal? Federal, com 35 mil votos. Foi esse trabalho que chamou a atenção de São Paulo, que eu participei. Esse trabalho de gestão política na região. Nós pegamos empresários, pessoas que não são políticos, pessoas que não vai dar para atacar pedra, porque nunca foi político, mas sempre teve ação política na cidade. Sempre prestou serviço à cidade, mesmo sem ser político. Então nós fomos, atrás dessas pessoas. Que é o caso que nós vimos aí de alguns candidatos nossos, que está chamando atenção. Por quê? Porque é um grande empresário que veio auxiliar a política, veio socorrer a política nesse momento difícil. Então eu fico muito à vontade de falar assim, Votorantim não vai ter um deputado federal, se vocês não quiserem, se vocês não acreditarem, e não é não acreditar no Raul, não acreditar em vocês. No partido tem algum puxador de votos não. Lá? Todo mundo no mesmo nível? Não tem nenhum não tem. Lá? Não tem. Se tivesse, eu não estaria no partido. Que eu falei, eu sou muito chato para isso. Está aqui minha esposa concordando. Eu sou chato para as coisas que eu acredito. Ninguém faz a minha cabeça. Né, amorzão? Ninguém faz. Tá? Então, eu não tenho assessor, eu não tenho ninguém. Eu penso que a política séria, correta, seria isso. Tanto é que eu vou para São Paulo terça, quarta-feira, né, terça e quarta, discutir alguns problemas relacionados às eleições, já em função disso. Porque nós fechamos um acordo para passar a ser candidato, passaria pelo nosso crivo. Qual seria esse crivo? A intenção política, a quantidade de voto e se já foi um político puxador de voto. Ainda não daria chance para nós, para a nossa cidade, para uma cidade como Itapetininga, de termos um representante, uma cidade de porte médio, pequena, dentro da Câmara Estadual e na Câmara Federal. Então nós temos plena consciência disso. Senão, não estaria aqui. Se falasse, Raul, você precisa de 100 mil votos. Aí não seria nenhum sonho. Seria loucura. Ô, Raul, você acredita que os votos do Tiririca, por exemplo, que foi 5 mil votos aqui na cidade na eleição de 2010, né? Deve se repetir? Ou agora, com essa oportunidade do votorantinense ter, aliás, 2 candidatos a deputado federal, isso possa deixar de acontecer e nós ficarmos menos frustrados com a forma de protesto, talvez, aí do eleitor? Você acha que o efeito Tiririca pode ainda se repetir ou o eleitor está um pouquinho mais amadurecido? Eu acredito muito que, com essa abertura, né, que esses 3 candidatos que eu citei anteriores tentaram, e por um motivo ou outro não conseguiram, eu creio que nós 4, né, esses 4 candidatos da cidade, venham a conseguir. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para você que votou em qualquer um. Ele colocou Tiririca porque 5 mil votos é muito voto para uma cidade
Que se eu perguntar para você que votou para o Tiririca, onde fica o gabinete dele? Quando que você viu esse cara? Quando que ele veio até a cidade? Pergunta, perguntar para o Tiririca onde fica o Votorantim. Isso, melhor ainda. Tiririca, onde fica Votorantim? Ele não sabe. Então, gente, vamos votar em alguém daqui. Eu vou ter um problema grave, talvez com o meu partido, porque eu falei para o meu partido, eu vou defender o partido. Eu era presidente do PP, olha só, veio a comitiva do PP em Votorantim para falar comigo, porque eles queriam que eu votasse num candidato que é meu amigo, Curiati, saúde, tá? 8 mandatos. O Hamilton, assessor dele, é meu amigo pessoal, vem para Votorantim direto. E a resposta, como presidente do PP, quem sai em Votorantim e deputado estadual? Sai Jair Cassola. O voto do presidente é do Jair Cassola. Porque aqui em Votorantim, a cidade, no meu ver, era muito maior do que o meu partido político, que eu representava aqui no momento. E em São Paulo entenderam isso. E eu fui para a rua, e o Jair sabe disso, e o irmão dele também, apoiá-lo, sendo o presidente do PP. E vou contar uma história muito bacana. Eles acharam muito íntegra e muito honrada a atitude que eu tive de defender a minha cidade, de defender o candidato que eu acreditava. Ainda falei assim para eles, eu sei onde o Jair mora. Ele que não faça o que prometeu, porque eu vou na casa dele. Eu vou bater palma lá, chamar a nossa querida Dona Lourdes, um beijo para Dona Lourdes, e vou cobrar dele. E nós perdemos essa oportunidade. Só que Deus abençoou nós de novo, temos com 4 candidatos na cidade. Então você que vota em quem de fora, aquele cara que bater palma, pedir voto para você, esquece. Fala, eu vou votar em alguém de Votorantim, porque você vai poder nos cobrar. Vou usar a frase que eu ouvi esses dias, nós vamos encontrar o deputado federal, estadual na avenida e nós vamos cobrá-los. Agora, quer continuar votando de fora? Claro, é uma democracia, mas eu vou pedir para você, eleitor, transforme o sonho da cidade em realidade. Votorantim, eu até usei um argumento ontem pela internet, o gigante acordou e foi para as ruas o ano passado. Foi esse tema da internet. O gigante acordou e foi para a rua. Votorantim acordou e vai para São Paulo e vai para Brasília com a sua ajuda. Fale com o seu vizinho, fale com o seu filho, aquela classe média alta que às vezes não vai votar porque está fazendo churrasco, acha que não deve dar pitacos na política. Chega, vamos votar em alguém da cidade, vamos eleger o nosso deputado estadual, federal, vamos levar projetos e trazer as emendas financeiras, parlamentares para a nossa cidade. E vamos municiar os nossos prefeitos, vamos municiar os nossos vereadores. E eu garanto que é o projeto que eu tenho, é o projeto da família, da reforma e da recuperação de valores que são constitucionais. E você que está me assistindo não está recebendo isso na tua casa. Raul, tem uma pergunta aqui do Jura, que já ligou, voltou a ligar novamente, uma pergunta um tanto quanto interessante. O Jura quer saber o que você pensa dos políticos aqui da nossa cidade que já estão ou vão apoiar candidatos de fora. O que você pensa sobre esta condição dos políticos nossos optarem em apoiar os candidatos de fora? Bem, talvez liguem aqui de novo do que eu vou falar. São cabos eleitorais, tá? Financeiramente, a campanha... Vou falar uma coisa rapidinha para você. Olhando para você que está sentado no sofá, pai de família como eu não vou tirar dinheiro de deputado nenhum para pôr aqui em Votorantim. Eu não acertei nada financeiro com ninguém. Teve aqui o governador da cidade, falando assim, Raul, eu vou te ajudar, cara, porque você está sozinho. Você não procurou nenhum deputado. Né? Então eu vou te ajudar. Então, o que é isso? Antes do programa, nos bastidores, estávamos discutindo uma coisa muito simples.
Como é que o cara gasta 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões para ser deputado federal? Ele tira 5 milhões da casa? Ou ele ou são dinheiros de investidores? Que depois ele vai ficar amarrado os 4 anos para recuperar? Ele não vai recuperar com o salário, meu irmão. Ele vai ter que recuperar das empresas que financiaram a sua campanha. Olha como vocês são inteligentes. São pessoas que pensam, que respiram, como a política bate à tua porta. O cara investe 5 milhões, você é um empresário, você investe 5 milhões para ganhar 500 mil? Alguma coisa está errada. Ou eu pego 5 milhões, transformo isso em voto e ganho de quem investiu esses 5 milhões em mim durante os 4 anos e faço 20 milhões, porque a conta é simples, hein? Triplica o investimento, quadriplica o investimento. Isso é estatística, isso é número. Então, gente, por que acontece isso? Porque eles sabem que eles compram os votos. Eles vão para cidades pequenas que têm potencial como o Votorantim tem. Cara, nós temos 84 mil votos aqui dentro. Isso financeiramente agrada a qualquer um. Todo mundo quer pôr dinheiro aqui dentro, quer pôr cabo eleitoral aqui dentro, quer pôr... Não, usa o partido, às vezes o cara fica acuado, o partido fica pressionando o cara para... Se me pressionar, eu saio do partido. Eu não quero... Eu era presidente do PP, a cúpula do PP veio a Votorantim, você vai apoiar o Curiato? Eu falei, não, eu apoio o Jair Cassola, porque eu sou de Votorantim. Então você sai da presidência com maior honra, mas eu continuo apoiando o Jair Cassola, porque eu sou de Votorantim. Então, cara, eu vou pedir para vocês, esquece sigla, esquece PV, PT, PRP. Você está falando para quem agora? O eleitor. O eleitor. Tá. Esquece o público. Votem em quem é de Votorantim. Mas o que você pensa dos políticos de Votorantim que estão apoiando os candidatos de fora? Cabos eleitorais, bem pagos. Perfeito. Bem pagos. Tá, então, bateu a palma na sua casa, ele vai estar comprando um voto teu para alguém. Agora, eu não vou comprar, meu querido, a sua consciência. Porque o cara vai vender um voto para você um dia. E nós vamos ficar 4 anos pagando por esse voto. O Edson Rosina, do Rio Acima, ele disse que você tem boas ideias, mas em pouco tempo de política, você já passou por 4 partidos. Por um lado, parece que por um lado ele elogia, você tem boas ideias, mas por outro lado ele questiona você já ter passado por 4 partidos. Qual o nome dele? Mostra que você não é homem de legenda, né? Você é homem de... Edson Rosino. Edson, está com você, depois você... Edson, eu vou fazer uma pergunta para você, meu querido Edson. Se você chega num ambiente, você pega sua esposa, seu filho, e vai numa festa. Você chega nessa festa, as pessoas que estão na festa não te agradam. Não são pessoas para conviver com a sua família. Não são pessoas para ser dignas de conviver com o seu filho. O que você faz? Você muda. Você sai da festa e vai para outra. O partido, para mim, eu falei, eu não me pego a sigla, me pego a pessoas. Se eu sentir que o partido tem pessoas boas, pessoas que querem realmente comungar das ideias que você tem, que eu tenho, de dar qualidade de vida às pessoas, de dar estrutura melhor, básica de vida a um ser humano, é ali que eu vou ficar. Então eu passei por alguns partidos, como outros vereadores, como outros candidatos, em busca do melhor. Pode ser que o PRP amanhã ganhe aí 2, 3 deputados, pode ser que eu esteja lá como deputado, se eu ver qualquer coisa que eu não possa levar a minha esposa, que eu não possa levar meu filho, que eu não possa te convidar, Edson, para frequentar, eu saio, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu não cresci na política, eu não vivo de política, eu faço política como cidadão, eu dou minha contribuição como cidadão e cobro politicamente, sim, qualquer um. Às vezes até demais, as pessoas ficam preocupadas. Então, por isso, eu não vou pela sigla, e sim pelas pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E o PRP me conquistou, só rapidamente, num discurso do Vasco, e foi em São Paulo, quando ele falou assim, o PRP é um partido que valoriza a família. Eu fui lá, peguei a ficha e me filiei.
O Mauro Dias da Vila Nova quer saber se você é a favor ou contra a maioridade penal. Se puder ser objetivo na resposta, porque a gente tem mais perguntas aqui e a gente quer explorar você mais ainda. A minha resposta é simples. O cidadão, né, o jovem, hoje, é diferente do jovem que o Raul era antes. Eles estão muito antenados. Essa molecada está ligeira. Pode votar, inclusive. Entendeu? Eles decidem o destino de um país, eles podem votar. Aí o cara de 16 anos não pode dirigir. O cara de 16 anos não pode ser preso. Ele não pode ser penalizado, tá? E o que acontece? Nós vamos falar assim, passar a mão na cabeça, vamos ficar culpando que não tem estrutura. Eu venho de uma família de 7 irmãos, meu pai ganhou salário mínimo. Nenhum dos meus irmãos, todos eles são trabalhadores, todos eles sustentaram a família. Meu pai falava para mim assim, a única coisa que eu deixo para vocês é o meu nome, é a minha hombridade. Então, gente, 16 anos, eu sou a favor. Meu filho com 16 anos queria dirigir, não podia. Um puta de um moleque bonito, inteligente, capacitado. Pega um moleque de 11 anos aí, põe na frente do computador, vê o que o moleque faz. Nós estamos aqui com Instagram no rádio e não pode votar, então eu sou a favor do seguinte, pode votar, pode dirigir, como é em alguns países. Pode ser preso. E pode ser preso, tá? Tem leis em alguns países que com 9 anos o cara matou, ele vai preso. Tá aí. Tá Pronto. Respondido, Mauro. Se era essa a resposta que você esperava ouvir, tá dada. O João Emílio, ele está dizendo, aliás, um abraço ao João Emílio, participa sempre aqui com a gente, é uma cabeça pensante. Os vereadores da cidade copiam os de fora. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, depois eu vejo ali com a nossa atendente. Olha, quando essa mulher liga para alguém aqui, é porque ela tem uma afinidade. E é uma pessoa de uma importância tão grande aqui para essa cidade, e não só para a cidade, mas para mim, como pessoa. A história minha com o Votorantim passa por ela. Porque a primeira pessoa que eu conheci, eu posso considerar assim, a primeira amiga que eu tive na cidade de Votorantim. E faz muito tempo, não foi em 2000, foi muito antes, foi lá na década de 80, quando eu trabalhava no Jornal Diário de Sorocaba. A dona Clara Inês está mandando um forte abraço para você. Maravilhosa. Está dando os parabéns pela TV em abrir espaço para todos os candidatos e está desejando uma boa sorte para você e mandando um abraço para sua esposa. É de uma elegância essa mulher Beijo para você, Clara Inês. A gente ama muito você. O Jaime da Vila Nova está mandando um abraço para você. A Lindinalva, essa é daquelas assim que eu costumo dizer, é uma das 5 que faz parte da nossa família aqui. A Lindinalva Jardim Paulista está perguntando o que você acha do Erinaldo ganhar o título de empreendedor. E manda um abraço para o Raul. Eu nem estou sabendo desse título. Fiquei sabendo, né, pela internet. Acho que eu sei. Fiquei sabendo, saiu na mídia, né? Saiu. Agora, eu pergunto, quem dá esse título a ele? Né, Lindinalva? Quem deu esse título? Onde foi feita essa pesquisa? Então, toma cuidado com algumas coisas. Vamos lá, vamos andar. A Valquíria Ferraz, do Jardim Europa, está mandando um abração para você. O primo Dominguinhos de novo. O povo de Votorantim tem que votar em votorantinense. Ei, priminho. Eixa, tá aí. Isso é fera. Poxa. Juro, antes de eu ler o restante, eu vou fazer uma pergunta para você. A gente falou de candidatos ricos, milionários, que investem 5 milhões na campanha, depois ele vai ter 500 mil de salário no total, não dá para saber onde que bate essa conta, em piriri pororó, monta-se cabos eleitorais aqui, tá. Quanto é que o Raul vai investir na sua campanha eleitoral aqui na cidade de Votorantim? E como que essa campanha está sendo planejada? Como que essa campanha vai se dar? Agora você tem um tempinho a mais para poder... Eu vou respirar, porque aí vai mexer no bolso. Brincadeira. É claro que toda campanha tem um gasto, mas
a minha campanha está sendo planejada por amigos, que inclusive eu queria agradecer ao Alexandre Mosca e ao Wellington, que ficaram o dia todo na minha casa criando minha página, que são engenheiros da computação, amam Votorantim e não cobraram R$1. E o que é melhor, estão fazendo toda a minha mídia, tá? Graciosamente. Agradecer a um amigo de uma gráfica, o Milton e o Alex, que vão fazer a arte, fizeram a arte do meu cartão, de tudo, sem custo nenhum, porque eles acreditam que o Votorantim tem que ter um deputado e agora é a hora. O Brasil acordou, o Votorantim acordou e nós vamos chegar com a ajuda de vocês. Então a campanha vai ser baseada, hoje, por coincidência, eu falei isso para minha esposa, ela estava assustada, né? Porque a gente fica falando em 1 milhão, 2, 3 milhões. Minha campanha vai ser baseada num cartão de visita com o Raul na rua, e você, jovem, adulto, pessoas da terceira idade, antenadas, ligadas pela internet, que não tem custo. Por quê? Eu vou chegar até você por vocês mesmos. Vocês vão fazer minha propaganda. Você vai falar com o vizinho. Você vai falar com o teu filho. Você vai falar assim,